Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos falar sobre um capítulo de Josué 9. Capítulo interessante que fala sobre astúcia, sobre prudência. Eu quero começar esse capítulo lendo alguns versículos para que a gente possa conversar a respeito dele e refletir o que ele diz no nosso dia a dia. Tá beleza? O primeiro versículo que eu quero ler é o versículo 3, tá? Que diz assim: E os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai. Portanto, eles, da sua própria iniciativa, agiram com astúcia e se proveram de mantimentos e tomaram sacas estragadas pelo uso para os seus jumentos, e odres de vinho estragados e rebentados e amarrados. Beleza? Puseram sandálias gastas, remendadas nos pés, e mantos gastos sobre si mesmos. E todo o pão das suas provisões mostrou-se ressequido e em migalhas. Então foram ter com Josué no acampamento em Gilgal, e disseram a eles e os homens de Israel: Viemos de uma terra distante, e agora conclui um pacto conosco. Beleza? E aí, o outro versículo que eu quero dizer para vocês é o seguinte, versículo 14. Em vista disso, os homens tomaram das suas provisões e não foram consultar a boca de Jeová. Agora já dá para a gente conversar sobre esse capítulo. Pessoal, nem todo o perigo, nem toda ameaça ela vem com a espada. Nós já conversamos sobre isso aqui algumas vezes. O inimigo ele é astuto, ele é sedutor, ele é paciente, ele é inteligente. Ele estuda o nosso comportamento, é uma espécie de algoritmo, né? Ele estuda o nosso comportamento, ele entende as nossas reações, nossos movimentos. Então a gente precisa estar o tempo todo orando, pedindo a Deus, conversando com Deus, em conexão verdadeira com Deus, para que a gente não escorregue nessas cascas de banana. Se você se interessou pelo assunto, se gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final que você vai se surpreender. Beleza? Antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim você vai ser avisado, né, de quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, né? Será muito bem-vinda. Deixe o seu comentário, o seu depoimento, o seu testemunho, a sua crítica, a sua sugestão. Fique à vontade, de maneira inteligente, nós vamos gostar muito de ouvir você, de ler o que você tem a dizer. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é legal, é relevante e ele encaminha para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade. Legal, pessoal? Vamos lá então ao contexto do capítulo de Josué 9. O que acontece? Bom, o povo de Israel já tinha tido essas duas vitórias. E tem um povo lá entre eles, que é a próxima região, vamos dizer assim, a próxima cidade a ser tomada pelo povo de Israel. O que eles fazem? Eles se antecipam. Antes de Israel chegar lá eles já sabiam, né? Eles já sabiam da fama que tinha o povo de Israel. Pô, esse povo aí luta com Deus. Não tem como contra eles. Eles já destruíram um monte de gente. Eles acabaram de destruir 2 reinos agora e não vai ter jeito. Eles vão vir aqui e vão destruir a gente. Aí o que eles fazem? Eles se fantasiam, né? Eles colocam roupas velhas, eles pegam mantimentos velhos, comida que eles davam para os jumentos, botam tudo lá e se apresentam a Josué, né, e aos príncipes do povo, dizendo o seguinte: olha, nós não somos daqui. Nós somos de longe de vocês, a gente quer fazer um pacto com Deus de vocês, né? A gente vai respeitar vocês, a gente quer ser do povo de vocês, está vindo de longe, a gente já escutou a fama de vocês, a gente quer ficar com vocês. E aí, pessoal, acontece o erro central desse capítulo, tá? Na minha opinião, quero saber a sua opinião. O povo não consulta a Deus. Simplesmente o povo se deixa levar por aquela aparência, por aquela narrativa, palavra que está muito em voga hoje em dia. Ele se deixa levar por aquela narrativa, aquela construção de imagem. E aí, não, tudo bem então, vamos fazer um pacto sim. Eles fazem um pacto. Só que logo depois eles descobrem que, na verdade, aquele povo não era de longe nada, eles eram de próximo dali, né? E pelo fato de ser de próximo dali, o que Deus havia se ordenado, falado: olha, vocês vão chegar lá e vão aniquilar, vão acabar com todo mundo dali, para ser feito da forma que eu mandei. Só que aí eles não podem fazer mais isso. Por quê? Eles já prometeram, já fizeram um pacto com aquele povo, com os caras, né, com os líderes daquele povo. Como é que eles vão fazer agora?
E aí quando a Assembleia, quando o povo, né, quando todo mundo reclama, ele diz, olha, não podemos fazer mais nada, porque agora nós já fizemos um pacto com eles, a gente vai desagradar a Deus, né? Como é que a gente prometeu que não faria nada com eles, nada fatal com eles, né? E agora a gente prometeu em nome de Deus, e naquele contexto a palavra ela é incontestável, a palavra é muito levada a sério. E como é que eu vou fazer agora? Aí eles decidem fazer o seguinte, Josué fala, olha, vocês se tornaram um povo maldito, vocês vão ser agora escravos. Vocês vão ser escravos, vão cortar e colher lenhas, vão fazer o que a gente mandar até o tempo indefinido, porque vocês mentiram. O contexto do capítulo é esse, pessoal. No meu entendimento, na minha reflexão, eu acredito que o povo lá de Gibeão, o povo que mentiu, que foi astuto, que foi mentiroso, foi falso, eles fizeram o seguinte, ó, nós vamos morrer, nós estamos perdidos, nós não conseguimos lutar contra Deus. Nós vamos nos render. Eles deveriam fazer o quê? Ó? Deveriam tentar fazer o quê? Ó, nós estamos aqui mesmo, nós queremos nos render, não queremos lutar contra vocês, a gente já sabe do poder de vocês, e tentar para ver se Deus tinha misericórdia. Mas não, eles preferiram mentir, então eles erraram e enganar, e aí se tornaram escravos. E o erro central? Um povo de Israel. Por quê? Por que eu digo que é o erro principal e central? Porque esse povo que mentiu, ele não tinha conhecimento da palavra de Deus, ele não conhecia, ele conhecia de falarem, mas ele não tinha conhecimento íntimo do que Deus havia fazendo. E o povo de Israel sim, certo? Eles já sabiam o que o povo vinha fazendo, então o que Deus vinha fazendo por eles. Então qual era deles? Bom, contou essa história aqui, bom, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com Deus. Josué, pergunta lá para Deus o que a gente faz. Mas só que eles se sentem autossuficientes e não, isso aqui a gente pode decidir. E aí vem a reflexão que a gente quer trazer aqui para o cotidiano, pessoal. Muitas vezes a gente se encontra em situações assim e a gente se deixa levar para o nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa autossuficiência. Não, isso aqui eu não preciso perguntar a Deus não. Isso aqui eu posso fazer e tal. E aí aquilo ali se torna um erro e vai acontecendo. Tem uma situação que aconteceu com a mãe de um amigo meu. Quando eu li esse capítulo, eu lembrei disso. O que aconteceu? Ela estava numa consulta médica, num pronto-socorro público, e chegou uma senhora até ela. Meio que chorando, né, murmurando, pedindo ajuda, tudo mais. Ela ajudou essa senhora inicialmente, e a senhora contou uma história muito triste para ela, e tal, de escassez, de dependência. Contou inclusive que não enxergava, né, bem, tinha muito pouca visão. Essa pessoa, mãe do amigo meu, meio que se desesperou mesmo, ligou para ele pedindo ajuda e tudo mais, movimentou a família toda. O que ela fez? Ela pegou essa pessoa, levou para um lugar, levou para casa dela, deu roupa, deu comida, comprou remédios, fez o esposo comprar um óculos, né? Ela fez exame de vista e comprou um óculos para essa pessoa. Cara, ela fez mundos e fundos, né? O filho dela deu dinheiro. Esse rapaz, esse amigo nosso, ele não mora, né? Não, acredito que hoje até já mora, mas ele não morava à época com a mãe. Ele morava fora, numa cidade diferente. Então a mãe ligou para ele, pediu um monte de coisa. Ok, a história foi construída, todo mundo ficou, né, com pena da pessoa, querendo ajudar e tudo mais. E essa pessoa sustentando essa história, frequentou a casa da pessoa por algum tempo e tudo mais, tudo que ela via, ela pedia, ela queria. A mãe do rapaz, dava, né, achando que, olha, eu estou fazendo aqui o que Deus achou que eu deveria fazer, estou dividindo o que é meu. E aí, o que aconteceu? Uma amiga dessa pessoa, porque essa senhora, a mãe do meu amigo, ela fazia parte de um grupo cristão, ela participava de cultos, né, numa igreja, e uma irmã, né, dela, uma irmã de igreja, viu essa senhora, porque ela já tinha inserido a senhora na igreja, as pessoas estavam ajudando, ela movimentou mundos e fundos, como dizem, né, o ditado popular. E aí essa pessoa viu essa senhora na porta de uma casa. Ela passou de carro com o esposo e viu e falou, peraí, fulano, essa senhora ali é aquela senhora que é fulana, dá uma volta aí. Aí deu a volta no quarteirão, passou bem devagar, né? Ela estava na beira da calçada, conversando com uma coisa que parecia ser cerveja, tá, pessoal? A mão tinha garrafa, acredito que fosse cerveja. Não quero ser leviano aqui, mas parecia ser cerveja, segundo ela. E
e com umas crianças na porta, uma casa bonita e tudo mais. Aí ela ficou sem graça, o marido falou, olha, eu acho que você não deve falar com a dona fulana assim, ela pode ficar muito chocada, vamos procurar investigar melhor isso. E aí eles foram conversar com a mãe do amigo nosso e procuraram saber melhor. Eu vou resumir, pessoal, senão vai ficar muito longo. E aí ela contou, não, ela é muito humilde, ela mora num lugar, mas ela tem vergonha de me levar lá, ela diz que ela é muito humilde, é perigoso, não sei o que, pereré. Aí esse local que ela falou, o esposo dessa menina falou, não, lá não é tão perigoso não, lá é um lugar que dá para tranquilo, dá para ir. Nós passamos lá, você não viu? Ali. Enfim, eles foram lá no lugar que ela falou que morava, chegou lá, o pessoal falou, não, a senhora não mora aqui não, ela já morou aqui em cima há muitos anos, não mora mais aqui, ela agora mora no lugar tal, era o lugar que a pessoa morava, que era, batia justamente lá com o local. E aí um dos vizinhos falou assim, que ela enganou vocês? E ela sai por aí enganando os outros, ela bota as roupas, né, esfarrapadas, diz que não enxerga, aí contou tudo que ela fazia. Aí a pessoa falou, uma tia minha, né, andou ajudando ela e tal, e ela faz isso direto e tal, não sei o que lá. Aí primeiro, né, foi uma pessoa muito senhora de idade, né, elas ficaram muito assim, também sem graça de chegar e desmentir a história toda, como que ela se sentiria, né? Poxa, moveu pessoas. Aí eles falaram primeiro com o filho dela, ligaram pro filho dela, que é esse meu parceiro, meu amigo. E ele falou, caramba, eu até fiquei um pouco desconfiado e tudo, mas também não tinha como, não estava por aí, enfim. Aí conversaram com a mãe dele, né? Ela ficou muito chateada, ela ficou até meio assim, depressiva, sabe? Ela se sentiu realmente muito mal, né? Por tudo que aconteceu. Isso já tem alguns anos, tá, pessoal? Passou. O que essa história ensina pra gente? Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com narrativas. Por isso que a gente tem que, o ditado, tá na Bíblia, é orai e vigiai. É necessário que você vigie. Não se deixe levar por tudo perfeitinho, tudo certinho. Eu falo com meu filho direto isso aqui, o meu filho mais novo, o Heitor, né? Ah, pai, você viu a situação, você viu o que o fulano de tal falou? A primeira coisa que eu penso, qual a intenção dele falar isso? Por que ele falou isso? O que motivou ele a falar isso? O que ele ganha com isso? Cara, eu não consigo, hoje em dia, na internet, ver alguma coisa sem me perguntar isso. Não tem jeito. Porque eu já vi tanta coisa, eu vejo tanta coisa, eu vejo situações em que... E eu não estou nem falando de político não, tá? Porque político eu já perdi a esperança faz tempo, faz anos que eu não tenho esperança nenhuma em político. De nenhum partido. Não tem essa. Político, para mim, não presta. Ponto. Mas as pessoas... Às vezes tem pessoas que você segue aqui, que você gosta, que você simpatiza, de repente aquela pessoa começa, sabe? Umas coisas estranhas. E fala, pô, por que essa pessoa está fazendo isso? Aí daqui a pouco sai. Ou se candidata, ou se vai se candidatar, ou vai se associar à situação tal, ou vai criar o curso tal, ou vai vender o... Então assim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Eu acho que é legítimo, tá, galera? Eu acho que é legítimo quando você quer melhorar de vida, quando você quer usar o teu conhecimento para você poder monetizar a sua vida. Acho que não tem problema nenhum. Se você sabe alguma coisa, por exemplo, eu sou motorista de aplicativo, eu sei dirigir, então eu trabalho numa plataforma que eu ganho dinheiro dirigindo. Ou seja, eu presto um serviço dirigindo e ganho por isso. Tá tudo beleza, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a questão só é quando você constrói narrativas que são mentirosas para você conquistar aquilo que você quer. Eu acho que isso não é alguma coisa que Deus honra, que Deus acha correto. Tá? E você às vezes fica preso naquela situação. Você vê, a mãe do meu amigo lá ficou deprimida, ficou triste, ficou presa à situação. Ok, foi cortada a situação. Na realidade, pessoal, aquilo que ela fez por ela, que ela deu, deixou de dar, não fez falta a ela. Poderia ter feito? Poderia. Mas não fez falta, porque ela tem uma condição de vida, graças a Deus, boa, e que não precisou, não faltou. Mas aquilo foi o que? Ela se sentiu enganada. Ela foi uma boba, né? Uma tola. E ninguém gosta de se sentir assim. Né? Então, ainda mais quando você move pessoas, quando você se compromete, você se compromete com outros por conta disso. Então, a gente precisa tomar o cuidado. Tudo que nós fazemos, pessoal, nós que decidimos, né, refletir, seguir a palavra de Deus, a gente precisa tomar esse cuidado. O que a gente vai fazer, a gente precisa consultar Deus, a gente precisa consultar a palavra. Eu sempre peço, eu já falei aqui também, eu sempre peço o seguinte: Senhor, me dá paz na minha atitude. O que eu faço? Quero tomar essa atitude aqui, o que o senhor acha? É isso. Para alguns você vai ser taxado de doente.
Ah, você está exagerando tudo. Ok, pessoal, beleza, você pode achar o que você quiser, não tem problema nenhum. Eu estou falando que se você se identifica com o que eu estou pensando, se você também quer seguir a palavra de Deus, se você também quer viver o que a palavra de Deus ensina, é assim que eu entendo. Eu entendo dessa forma. Tudo a gente deve colocar a vontade de Deus para que a gente possa decidir. Porque Ele não quer participar da nossa vida só na hora do culto, ou só quando a gente acorda, ou só quando a gente vai dormir, ou só quando a gente vai comer, que a gente faz uma oração. Não, Ele quer participar da nossa vida o tempo todo. É sobre isso. Tem uma coisa interessante que o pastor Zé Bruno fala, só para finalizar, que é isso. Tem situações em que parece que nós somos os chefes de Deus, nós somos os gestores. E Deus é o empregado. Quando a gente quer, a gente fala com ele, ó, é o nosso mordomo. Ô Deus, faz favor, vem aqui, eu tô com essa decisão, essa é importante, vou comprar uma casa. Aí você fala com ele. Aí quando você acha, não, hoje eu vou comer isso aqui, fala com Deus, não preciso falar com Deus, isso aqui não precisa falar, não preciso do meu empregado. Estou usando um exemplo bem esdrúxulo, mas é bem isso que acontece. Não, pessoal, é o contrário. Nós é que somos servos dele. Então tudo nós devemos expor a ele, se nós confiamos realmente nele e se queremos seguir de acordo com o que a palavra nos ensina. É assim que eu entendo, é assim que eu vejo os grandes homens da Bíblia seguirem: Abraão, Moisés, próprio Josué, né? Cometem sim erros, mas na sua grande maioria são servos, são obedientes a Deus e procuram sempre expor a Ele aquilo que eles querem, as suas atitudes, que eles querem fazer. Tá legal, pessoal? Bom, se você gostou, eu espero que você tenha curtido, né? Eu fiz com bastante carinho esse vídeo, eu gostei muito desse assunto, né? De falar com vocês. Esse assunto é muito legal falar sobre isso, a gente quer o tempo todo conversar. Tome cuidado, tá? Nem toda ameaça vem pela espada, vem por briga. Às vezes a ameaça vem com carinho, com tapinha nas costas, com um abraço, com elogios. A gente precisa tomar cuidado com isso. Beleza, pessoal? Quero pedir a você que antes de sair do vídeo, por favor, não saia sem fazer a sua inscrição. Se inscreve no canal aí, tá? Ativa o sininho de notificações, você vai me ajudar bastante, é de graça, tá? Você não paga nada. Dessa forma você vai ser avisado sempre que a gente fizer novos vídeos aqui na plataforma. Compartilha comigo, se é uma amiga sua que também gosta, curta desse tipo de conteúdo, beleza? Deixe o seu comentário é muito bem-vindo, tá? Sua crítica, seu elogio, sua sugestão, seu depoimento, seu testemunho. A gente vai gostar muito de saber o que você tem a dizer, tá? E deixe o seu like. Quando você deixa o like, é o que eu falei, o YouTube ele entende, ele percebe, o algoritmo vê que esse conteúdo é bacana, é relevante. E aí ele manda esse conteúdo para mais pessoas que se conectam nesse tipo de assunto. E aí essas pessoas podem vir para cá e todo dia refletir conosco o capítulo da Bíblia, procurar entender o que o capítulo nos diz, né? E procurar principalmente viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.